Naquele momento onde Jesus veio e nós temos ali o ápice da revelação de Deus para a humanidade, o melhor de Deus para nós, irmãos, é Cristo. Nós vemos que mais uma vez o objetivo de Jesus sempre foi alcançar as nações. A Bíblia nos fala, num versículo que a maioria de nós sabe de cor e salteado aqui, que Deus amou o mundo. Ele não amou um grupo de pessoas, Ele não amou apenas uma nação, Ele não amou simplesmente um pequeno rebanho, Ele amou o mundo, e por causa disso Ele enviou então Jesus. E aí Jesus, antes de subir aos céus novamente, depois de ressuscitar, Ele nos deixa então um grande mandamento, Vão, a grande comissão, vão e façam discípulos de todas as nações. Então a ordem de Jesus é para que alcancemos as nações. Essa é a missão de Deus, amém, irmãos? E nós precisamos então estarmos comprometidos com essa missão. Como um bom batista, nós sempre fomos ensinados da importância de investirmos na obra missionária. E se tem uma coisa que eu gosto na nossa denominação, é isso, irmãos. É o nosso amor pela obra missionária. A nossa denominação é conhecida por isso. Nós enviamos missionários, nós oramos por missões, nós estamos preocupados em alcançar os povos mais longínquos. Mas ainda há muito por fazer. Hoje o Espírito Santo deseja nos lembrar que sem comprometimento não é possível participarmos da missão de Deus. Hoje somos convidados a rever o nosso nível de comprometimento, o quanto desejamos ver a missão de Deus crescendo, o quanto desejamos enviar mais missionários, o quanto desejamos orar mais por missões, o quanto desejamos contribuir mais com a obra missionária. Mas antes de eu entrar nesse assunto, eu quero trazer duas definições aqui muito importantes. O que é a missão de Deus? Qual é a missão de Deus? Irmãos, desde que Deus criou o homem, nós sabemos que Ele criou o homem para se relacionar com Ele. Infelizmente, o homem escolheu o caminho do pecado, o homem fugiu dessa relação, e nós sabemos que por causa disso, essa maldição começou a fazer parte da humanidade. E desde o Gênesis, nós vemos Deus elaborando um plano, nós vemos Deus com essa missão, então, de alcançar aqueles que estão perdidos. Quando Deus escolhe Abraão, nós vemos que Deus faz uma promessa a ele. Qual era a promessa de Deus para Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós não vamos ter como tempo de estudar essa teologia do Velho Testamento que mostra esse coração de Deus para alcançar todas as nações, mas todo o movimento que Deus faz no Velho Testamento é com o intuito de alcançar as nações para a sua glória. Talvez você pense assim, mas pastor, Deus escolheu uma nação, Israel, Deus escolheu abençoar a nação de Israel. Mas ao fazer isso, a intenção dele era que todas as outras nações pudessem ver a glória e o poder dele sendo manifestado na nação de Israel, e dessa forma se voltarem para ele novamente. Amém, irmãos? O coração de Deus sempre esteve, em todos os momentos da história, com as nações. O objetivo de Deus sempre foi alcançar as nações. E aí, quando nós entramos então no Novo Testamento, e naquele momento onde Jesus veio, e nós temos ali o ápice da revelação de Deus para a humanidade, o melhor de Deus para nós, irmãos, é Cristo. Nós vemos que mais uma vez o objetivo de Jesus sempre foi alcançar as nações. A Bíblia nos fala, num versículo que a maioria de nós sabe de cor e salteado aqui, que Deus amou o mundo. Ele não amou um grupo de pessoas, Ele não amou apenas uma nação, Ele não amou simplesmente um pequeno rebanho, Ele amou o mundo, e por causa disso Ele enviou então Jesus. E aí Jesus, antes de subir aos céus novamente, depois de ressuscitar, Ele nos deixa então um grande mandamento, Vão, a grande comissão, vão e façam discípulos de todas as nações. Então a ordem de Jesus é para que alcancemos as nações. Essa é a missão de Deus, amém, irmãos? E nós precisamos então estarmos comprometidos com essa missão.
Agora, a segunda definição que eu gostaria de tratar aqui. O que é nos comprometermos? O que significa comprometer-se? Então, olhando rapidamente do dicionário, ele me trouxe a seguinte definição: é obrigar-se por compromisso. Obrigar-se por compromisso. Dar um penhor moral, se empenhar a sua palavra. Hoje o Senhor está nos chamando, está nos lembrando desse chamado que nós temos, de nos obrigarmos por um compromisso, de nos dedicarmos mais e mais à missão de Deus, de darmos o nosso penhor moral, de nos empenharmos, darmos o nosso melhor, para que a missão de Deus continue avançando, para que possamos completar a missão. Amém, irmãos? Agora eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Nós vamos ler os versículos 5 a 11. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. Nós vamos ver aqui o exemplo de Jesus, como Jesus então estava comprometido com a missão do Pai. Filipenses capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 5, mas depois na sua casa eu o convido a estudar um pouco mais o capítulo todo, os versículos anteriores também. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Olha o que o apóstolo Paulo está falando para os irmãos aqui na igreja. O apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo essa carta, ele está exortando os irmãos a andarem em unidade. É uma carta muito bonita, inclusive naquele treinamento que a Valesca relatou, e os irmãos viram algumas fotos ali, no mês de novembro do ano passado, uma das coisas que nós fizemos foi estudar o livro de Filipenses com aqueles pastores. Essa é uma carta que eu acho assim, eu gosto muito dessa carta, porque nós vemos ali o apóstolo Paulo escrevendo para os irmãos de Filipenses da prisão. Paulo estava enfrentando muitas lutas, mas mesmo assim ele estava com o seu coração grato ao Senhor, por tudo aquilo que Deus estava fazendo através da vida dele e através da igreja. Então Paulo está escrevendo para os irmãos aqui, exortando-os a continuarem andando em unidade. E olha o que ele fala aqui para eles: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos voltar nos versículos 7 e 8, versículos 7 e 8. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Diante do que o texto nos mostra aqui, irmãos, qual o nível de comprometimento de Cristo com a missão de Deus? Diante daquilo que o texto é muito claro em nos mostrar, qual foi o nível de comprometimento de Jesus com a missão que Deus tinha para ele? O nível de comprometimento de Jesus foi tão alto, que ele estava disposto a sacrificar a sua própria vida. E ele foi obediente até a morte. E ele foi obediente até a morte, para que a vontade do Pai fosse cumprida na sua vida. Jesus nos deixou uma missão, Jesus nos deixou uma tarefa essa muito importante. Hoje, quando nós estávamos aqui no momento de intercessão, e nós estávamos orando por Giovana, e eu fiquei tão feliz,
que Giovana pôde encontrar esta agência do reino aqui, aberta, para que ela pudesse vir encontrar ajuda, encontrar socorro, encontrar abrigo. Irmãos, eu louvei ao Senhor por isso. Mas eu fiquei pensando também nos 1000 povos, como os irmãos viram ainda no continente africano, que não tem esse mesmo privilégio que nós temos. De estarmos aqui hoje, por exemplo, louvando ao Senhor numa igreja tão gostosa, louvando ao Senhor com uma equipe de louvor bem treinada, louvando ao Senhor com uma equipe pastoral bem preparada. Os irmãos conseguem entender o privilégio que os amados têm? Eu estava aqui na EBD ouvindo o pastor Anderson, nos dando um estudo a respeito da santificação. Irmãos, e eu estava aqui celebrando, e Deus estava falando comigo, né? Quando o pastor falou assim, né? Quando você olha do ano passado para cá, pergunta para sua esposa, né? No que você cresceu do ano passado para cá. Irmãos, eu não olhei nem para o lado, a Valesca estava do meu lado ali, fiquei quietinho, pastor. Mas, irmãos, eu estava celebrando. Você consegue entender o privilégio que você tem de ter um pastor bem treinado, que sabe expor a palavra de Deus com autoridade e com integridade? A maioria daqueles pastores que nós temos na África, como eu disse, aqueles que estão no ambiente rural, é diferente das capitais. Nas capitais nós temos igrejas já, mas quando você vai para o interior, quando você vai para os lugares mais distantes, a maioria dos pastores ali sabem como eles se preparam para um culto, ouvindo a rádio. E aquilo que eles ouvem na rádio, o que eles ouvem de outros pastores pregando, é o que eles vão reproduzir, porque eles não têm livros. Ou mesmo que tenha a Bíblia, ele não sabe ler. E aí qual é o grande problema, irmãos? Muitos desses programas que tem na rádio não estão pregando fielmente a palavra de Deus. Então aquilo que eles estão pregando não é a verdade da palavra de Deus. Você pode dizer misericórdia? Porque é isso que está se reproduzindo. Hoje nós temos no continente africano uma igreja que cresce. Hoje nós temos no continente africano uma igreja que cresce aceleradamente, irmãos. Uma igreja que cresce muito rápido. Mas nós não temos pessoas preparadas para dar continuidade no discipulado. Na África, as pessoas aceitam Jesus facilmente. Nós temos liberdade para pregar. É lógico, né? Quero fazer uma ressalva aqui em relação ao norte do continente africano, onde nós temos, né, a maioria muçulmana. Ali é mais difícil. Mas da parte do meio para baixo, nós temos liberdade, as pessoas precisam ouvir, elas querem ouvir, elas estão abertas a aceitar a Cristo. Mas depois disso, irmãos, começa um trabalho árduo de ensinarmos a palavra de Deus, mostrarmos para elas o que significa aceitar a Cristo como o Senhor das suas vidas. Mostrar para elas a necessidade que elas têm de rejeitarem, então, todas as coisas, né, que elas trazem consigo mesmas até então. Toda aquela cultura, né, animista, todos aqueles rituais que são feitos, tudo isso precisa deixar para trás, porque Jesus não é simplesmente mais um que vai vir na sua vida para ajudá-los. Então é uma responsabilidade muito grande, irmãos. Precisamos continuar, sim, investindo no continente africano para que o evangelho cresça e as igrejas se tornem fortes. Uma das coisas que nós fazemos ali, hoje temos uma parceria com a Convenção Batista Queniana. E nós visitamos igrejas que têm uma estrutura um pouquinho melhor na capital, e nós queremos levar esses pastores dali com a gente, mostrar para eles essa realidade mais distante. Mostrar para eles, olha, a sua igreja agora precisa investir. Assim como os missionários no passado vieram aqui e investiram na sua igreja, investiram na sua vida, muitos desses pastores, né, das igrejas maiores foram estudar fora e hoje eles voltaram e eles têm uma condição melhor. Nós queremos mostrar para eles, olha, agora vocês precisam fazer o mesmo. Assim como investiram na sua vida, vamos investir naqueles que estão no interior, vamos investir naqueles que estão longe. Precisamos continuar, irmãos. A missão não pode parar. Amém? A África, irmãos, a maioria dos países da África tem um potencial tão grande. Nós vemos na Nigéria, por exemplo, a igreja crescendo e já enviando missionários. Temos na África do Sul a igreja crescendo e enviando missionários.
Temos em Moçambique a igreja crescendo e enviando missionários. Já temos alguns missionários quenianos também. Mas precisamos continuar. Não podemos parar. Não podemos parar. A igreja precisa continuar avançando. E essa é uma responsabilidade que eu e você precisamos ter. Nós precisamos continuar comprometidos com o reino de Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, falando sobre esse comprometimento, antes de nos comprometermos com a missão, eu e você precisamos estar comprometidos com o próprio Deus. É o que Jesus nos mostra, é o exemplo que Jesus nos deixou. Em Lucas capítulo 4, versículos 18 a 19, eu vou ler, depois você pode verificar na sua Bíblia. Jesus ele declara que o Espírito do Senhor estava sobre ele, porque o Senhor o havia ungido para pregar as boas novas aos pobres. E o Senhor havia enviado ele para proclamar liberdade aos que estavam presos, e dar recuperação de vista aos cegos, e libertar os oprimidos, e proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus, quando entrou na sinagoga e começou a ler aquele texto perante as pessoas que estavam ali, ele estava declarando, irmãos, que ele sabia quem ele era no Senhor. Ele sabia que ele era um ungido de Deus, ele estava aceitando a sua identidade e mostrando assim o seu compromisso, acima de tudo, com o Pai. Nós vivemos uma geração hoje em dia, irmãos, de pessoas que se declaram cristãs. Parece que se virou moda dizer que é evangélico no Brasil, parece que se virou moda dizer que é crente. E assim como antigamente nós tínhamos, os católicos, às vezes, nos censos, que diziam, eu sou católico, mas eu sou nominal. Eu não sou aquele que vai à igreja, mas eu sou, porque eu nasci em um lar assim. Nós temos cristãos evangélicos hoje, da mesma forma que são assim. Eu sou evangélico. Por quê? Porque às vezes o pai e a mãe é evangélico, mas não tem um compromisso acima de tudo com Deus. Às vezes não vai nem na igreja. Sabe, amados, não tem como nos envolvermos com a missão de Deus se não tivermos, antes de tudo, um compromisso com o próprio Deus. Quando nós olhamos a palavra de Deus nos mostrando que aquela viúva, ao entrar no templo e fazer ali a sua oferta, com algumas moedas, Jesus honrou a oferta daquela mulher. Por quê? Porque o coração dela estava com Deus. Ela tinha um compromisso. Ela estava dando o seu melhor. Para Deus não importava a quantidade de dinheiro que ela estava dando. Algumas pessoas acham que estão se envolvendo na missão porque estão dando grandes ofertas para os missionários. E eu quero declarar aqui, meu irmão, se o seu coração está distante do Senhor, a sua oferta não vale nada. Parece forte isso, e eu não quero te ofender. Mas o que eu quero te dizer é que, antes de você se envolver e se comprometer com a missão, você precisa se envolver e se comprometer com o próprio Deus, porque é Ele quem vai te fortalecer, é Ele quem vai te ajudar, é Ele quem vai estar com você e te dar o poder que você precisa para se envolver com a missão, para ser comprometido também com a missão. Os irmãos entenderam, sim ou não? Jesus, antes de tudo, ele estava comprometido com o próprio Deus. Ele tinha intimidade com Deus. Ele conhecia o coração do Pai. Ele andava com o Pai. Ele sabia quem era Deus. E ele sabia do chamado de Deus para a vida dele. Às vezes, em nossas igrejas, nós temos pessoas que escolhem não participar da obra missionária porque elas acreditam que é simplesmente mais uma atividade da igreja local. Missões é só mais uma coisa que a igreja faz. Precisamos entender, irmãos, que a obra missionária, ela é fruto da natureza do próprio Deus. Existe um teólogo chamado Andrew Kirk, em seu livro O que é a Missão? Ele diz que a missão de Deus flui diretamente da natureza de quem Deus é. E daí a importância de vivermos esse relacionamento de comunhão e intimidade com Deus,
para que isso possa fluir também do coração de Deus para o nosso coração. E aí nos envolvermos com a obra missionária não vai ser um peso. E aí pararmos para interceder pela obra missionária não vai ser uma tarefa árdua. Contribuirmos não vai ser um sacrifício, vai ser um privilégio. Testemunharmos, porque missionários, irmãos, não são só aqueles que vão. Esse poder de Atos 1:8, ele é derramado sobre toda a igreja, sobre todos aqueles que aceitam a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eu estou sendo testemunha no Quênia, a Jaqueline e os outros missionários dessa igreja, o Anderson que está sendo enviado pela igreja, nós seremos testemunhas em lugares específicos, mas Deus também está te chamando a ser testemunha, e esse mesmo poder está sobre você. E a única forma de você ser essa testemunha é andando em comunhão com o Pai. Você só vai conseguir se comprometer da mesma forma que Jesus se comprometeu, se você estiver em comunhão com o Pai. Amém, irmãos? O comprometimento com Deus da missão resulta, por sua vez, traz para nós essa presença do próprio Deus em nós e nos capacita a sermos comprometidos com a missão dele. Sermos comprometidos com Deus, o resultado de sermos comprometidos com Deus é o poder do Espírito Santo sobre nós, atuando em nossos corações, e com isso conseguiríamos ser comprometidos com a missão do Pai para nós também. Eu me lembro quando nós chegamos em Madagascar, nosso primeiro campo missionário. Na África do Sul, nós estivemos ali estudando inglês, nos capacitando, estudando sobre culturas, mas o nosso trabalho mesmo missionário foi em Madagascar, o primeiro trabalho. E foi um tempo de tantas lutas, irmãos, porque nós estávamos aprendendo. Madagascar é um lugar muito bonito, mas ao mesmo tempo é muito pobre. O lugar mais pobre que nós já visitamos no continente africano. E ao mesmo tempo é um lugar mais belo que nós já conhecemos. É um contraste muito grande. Mas todos os dias, irmãos, nós éramos desafiados. Em tarefas simples, irmãos. A tirar o lixo da nossa casa. Ao abrirmos o portão da nossa casa, já existiam ali pessoas que estavam esperando jogarmos o lixo fora, e elas muitas vezes brigavam pelo nosso lixo. Os irmãos conseguem entender isso? Você vê pessoas todo dia brigando pelo seu lixo. Nós andávamos pelas ruas, irmãos, Valesca quantas vezes achou crianças na rua, crianças abandonadas. E aí você olha e você vai, o que eu faço? Eu não tenho como levar todo mundo para minha casa, eu não tenho como dar comida para todo mundo. Pessoas pedindo ajuda todos os dias, pessoas trazendo necessidades, e você fala, Deus, eu tenho tantas limitações, o que eu vou fazer? Chegou um momento, irmãos, que nós estávamos entrando em depressão, porque nós olhávamos a necessidade, olhávamos as lutas, e aí olhávamos para nós mesmos e nos sentíamos tão incapazes, falávamos, Deus, por que o Senhor nos trouxe aqui? O que nós vamos fazer? E Deus começou a ministrar no nosso coração e a nos ensinar a depender dEle, a confiar nele, e nos mostrar que o Salvador é Jesus. Nós não seremos aqueles que vão salvar as pessoas. É Ele que faz através de nós. Por isso, nosso compromisso, em primeiro lugar, tem que ser com Ele. E aí o nosso compromisso com a missão vai fluir do nosso compromisso com Ele. Amém, irmãos? Você pode se comprometer aqui na igreja, nos desafios que a igreja tem. Mas se o seu compromisso não for com o Pai em primeiro lugar, muitas vezes as promessas que você fizer vão acabar ficando à beira do caminho. Se lembram das promessas que eu falei no começo, quando comecei a falar aqui? Quantas vezes, porque nós somos emotivos, nós falamos para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Sim, Senhor, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, não, eu vou orar mais, não, eu vou contribuir mais. Amém, meu irmão, faça sim compromissos com o Senhor. Mas se lembre com quem você está fazendo esse compromisso. Não é com o pastor da igreja.
não é com o missionário, não é com a liderança aqui. Você está fazendo um compromisso com Deus. A obra precisa avançar, irmãos. Hoje à noite eu vou continuar falando um pouquinho mais sobre esse compromisso com a missão de Deus. Mas desses 14 anos, nós aprendemos muito com missionários de outras nações. Nós aprendemos muito com aquilo que Deus tem feito através de outras igrejas em outras partes do mundo. O Brasil ainda está aprendendo, nós ainda estamos caminhando, irmãos. A nossa igreja é muito nova em relação à igreja de outras nações. Hoje nós temos os primeiros missionários retornando do campo brasileiros, se aposentando. Eu tenho amigos na África, irmãos, que eles já estão no campo, a família já está no campo há 3 gerações. Os irmãos conseguem entender isso? 3, 4 gerações. O bisavô foi para a África, aí o avô dele nasceu na África, o pai dele nasceu na África, ele nasceu na África e está servindo ao Senhor hoje, no continente africano. Os irmãos conseguem entender isso? Olha o nível de comprometimento de uma família dessa. Que coisa linda, pastor. Igrejas, irmãos, que sustentam famílias por gerações. Sabe, irmãos, nós temos muito que aprender e temos muito a avançar. E o Senhor deseja continuar usando a cada um de nós. O nosso tempo está se esgotando e eu gostaria de chamar a equipe de louvor aqui na frente. E eu gostaria que você continuasse pensando sobre isso. Qual o meu nível de comprometimento com a missão de Deus? A que ponto eu estou comprometido com a missão de Deus? Se lembram daquela figura, daquela imagem que Valesca mostrou no último slide? Ali mostra uma pessoa descendo um poço, outras do lado de fora segurando as cordas, uma outra pessoa perto do poço dando instruções, uma outra pessoa um pouquinho de lado intercedendo ao Senhor. Irmãos, eu acredito que essa imagem representa muito bem aquilo que fazemos em relação à obra missionária. E eu acredito, irmãos, de todo o coração, que ninguém nesse ciclo é melhor do que ninguém. Nós, missionários que muitas vezes estamos descendo o poço, nós não somos melhores do que aqueles que estão segurando as cordas. Por quê, irmãos? Porque se você não segurar a corda, o missionário cai, não faz razão, não tem razão de ser. Assim como não tem razão alguém ficar segurando as cordas se não tiver ninguém descendo. Todos são importantes nesse processo. Todos têm um papel a cumprir nesse processo. E por isso o comprometimento de todos é importante. Por isso o comprometimento de todos que estão envolvidos é muito importante. Então eu gostaria de convidá-lo a pensar sobre isso. Qual é o seu nível de comprometimento com o reino de Deus? Com a missão de Deus? Para que ela continue avançando. Como está o seu relacionamento com Deus? Para que Ele possa continuar nutrindo no seu coração aquilo que você precisa para continuar compromissado. Qual o nosso nível de comprometimento com a missão? Nós cantamos aqui que Cristo move as montanhas. Nós cantamos aqui que Cristo Ele tem poder para salvar. E Ele tem feito isso, irmãos, porque Ele é fiel. Ele tem feito isso porque Ele nunca falha. Ele tem feito isso porque Ele é um Deus generoso. Ele tem feito isso porque Ele é um Deus cheio de misericórdia. Ele tem feito isso porque, apesar das nossas falhas, apesar das nossas limitações, Ele é perfeito. O amor dEle é incondicional por nós. Mas Ele nos chama para que eu e você possamos fazer parte dessa obra. É um privilégio, meu irmão, fazermos parte dessa obra. É um privilégio. Ele não precisa de nós. Ele não precisa do nosso dinheiro. Ele não precisa de nada. Mas Ele nos dá o privilégio de participarmos. Você consegue entender isso, sim ou não? A minha palavra para você nessa manhã não é para te trazer culpa, não é para te deixar para baixo, não é para te lembrar dos momentos que você prometeu, mas falhou. Mas eu gostaria que você
saísse daqui nessa manhã sabendo que Deus continua contando com você. E nessa manhã Ele está te dando uma oportunidade de renovar então o seu compromisso com Ele. Amém, irmãos? Como que nós nos envolvemos com a missão? Irmãos, é tão simples. Às vezes nós homens complicamos tanto as coisas. Mas existe uma fórmula que a gente costuma passar para as igrejas. Todos orando. Todos nós precisamos nos envolver na oração. Jesus nos ensinou a orar por mais missionários, a orar por mais pessoas que possam se envolver no processo de semeadura. Todos contribuindo. Irmãos, ninguém tem tão pouco que não possa ajudar. Aquela viúva é prova disso. E ninguém tem tanto. E aqui eu quero dar uma palavra especial para aqueles que talvez tenham um pouco mais. A quem muito é dado, meu irmão, muito será cobrado. Todos orando, todos contribuindo e todos testemunhando. Dessa forma, o reino continuará avançando. Nós vamos cantar essa canção de novo, que Cristo move as montanhas e Ele tem poder para salvar. E nesse momento eu gostaria que você colocasse o seu coração na presença do Senhor. Deus, renova o meu compromisso. Deus, me ajuda a olhar para fora. Eu não quero que o meu coração fique tão preso com as minhas necessidades, com as minhas coisas, com os meus sonhos, com os meus projetos, mas que eu quero manter os olhos fixos no Senhor, naquilo que o Senhor tem, na tua missão, nos teus propósitos. Coloca o seu coração na presença do Senhor. Vamos ficar de pé.